Glória a Deus. Abra aí a sua Bíblia em Daniel, capítulo 6. E nós vamos ler um verso, que é o verso de número 10. Amém? E a mensagem vai ser baseada nesse texto-chave. E Deus vai falar ao seu coração essa noite. Amém? Glória a Jesus. E diz o texto assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, abre parênteses, ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ponto. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, o edito assinado pelo rei, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Amém, irmãos? Nós já conhecemos aqui, eu não sei se todos conhecem, mas a história de Daniel, que foi um príncipe separado por Deus. E aqui no capítulo 6, o rei, ele tinha instituído que não era para orar, que existia um edito, que aquele que orasse a Deus, e não à Babilônia, à estátua da Babilônia, ao rei Nabucodonosor. Eles iriam o quê? Eles iriam jogar numa cova, eles iriam fazer coisas terríveis. Então aqui o título é Daniel na cova dos leões, e acontece algo sobrenatural que nós sabemos, que Deus livra Daniel dos leões. Isso daí é uma mensagem que todo pregador gosta de pregar, e gira bastante coisa aqui dentro dessa mensagem. Mas eu quero dizer sobre a oração. Então, a mensagem de hoje vai falar com a gente sobre a oração. E por que vai falar sobre oração? Sábado, Deus me visitou na minha casa de uma maneira sobrenatural, irmãos. Sobrenatural. E Deus falou comigo ali, e Deus usou a vida de uma pessoa para falar comigo. E aquilo que Deus falou comigo de uma maneira especial, foram ali 40 minutos Deus falando comigo. E a hora que Deus terminou de falar comigo, eu não conseguia nem andar, não conseguia falar, não conseguia nem respirar direito de tanta a presença de Deus, E foi um momento ali que aparentemente eu me achava indigno. Indigno, sim, de receber essa visitação de Deus. Por que indigno? E os irmãos vão entender. É um momento que a igreja vem passando, e a igreja, quando eu falo igreja, a igreja na terra, isso num todo, num geral, E nós que estamos caminhando há mais tempo, pastor, alguns irmãos, entendem isso, porque a igreja vem passando por um período de busca de direitos, Eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo, mas se esquecendo o quê? Dos deveres. Então essa busca pelos direitos tem levado as pessoas a se esfriar. A esfriar na fé, a esfriar na busca pela face de Deus. E esse esfriamento tem atingido a igreja num total. E quando nós se esfriamos, nós nos achamos indignos, nós começamos a ter problemas na nossa alma, problemas de várias formas espirituais, dentro da nossa casa, no nosso trabalho. Isso reflete em todas as áreas da nossa vida. E eu me achava ali indigno desta visitação, porque eu me encontrava, no meu eu, desta forma, E os irmãos vão falar assim: poxa, um presbítero da igreja fria. Eu quero que os irmãos entendam que o que nos aquece é a oração. E não é a oração simplesmente que nós fazemos aqui na igreja, porque Jesus quer que nós oremos em secreto,
que em secreto Ele nos vai responder e publicamente nos exaltar. Isso que diz Mateus. E aí eu me senti indigno nesse sentido. Por quê? Porque nós temos os inimigos da oração, que é um negócio terrível. De um lado tem o diabo, de outro lado tem o sono, tem o cansaço, tem as atividades seculares, tem sons, tem pessoas, tudo cooperando para nós deixarmos de orar. Compromissos, afazeres, o sono, não é? Que a gente não consegue aguentar, segurar. Nós estamos muito cansados para orar. Nós estamos cheios de afazeres para orar. Muitos compromissos para nós orarmos. Então isso deixa nós fracos na fé. Frágeis, instáveis, inconstantes. E por isso que tem muito crente que hoje faz terapia. Porque já não sabe mais orar. Porque já não consegue mais orar. Não porque ele não quer, mas é uma realidade, irmão. Talvez aqui nós não temos. Mas se você ir numa igreja grande, 1.000, 2.000 membros, tem uns 100 que faz terapia. É uma realidade hoje no Brasil. Embora nós falamos que nós somos pentecostais, é uma realidade hoje na igreja. Por quê? Porque nós deixamos de orar fervorosamente. E aqui nós temos a chave para a nossa vida. Não é uma mágica, não é uma fórmula, é um ato de fé em Deus. Então aqui nós temos algumas coisas que nós vamos falar essa noite, se der tempo de falar tudo, que acontece, que deve acontecer na nossa vida. Não é? Então quando nós vemos o esfriamento, é por causa que a oração, a comunhão com Deus, ela está em nível reduzido. Quando a oração está em nível reduzido, nós damos a brecha para entrar em nós o pecado. E por isso que nós esfriamos. Não é por causa que nós não oramos, é por causa que o nosso relacionamento com Deus se esfriou. E aonde eu tenho um relacionamento com Deus? No tete a tete da conversa. Como eu vou confiar no irmão? Como eu vou caminhar com o irmão? Como eu vou ter uma boa amizade com o pastor? Mantendo com ele um relacionamento. Se eu não tenho com ele um relacionamento, a minha amizade se esfria. E como eu vou buscar confiança? No relacionamento. Então nós se esfriamos por causa que nós deixamos de ter um relacionamento íntimo com Deus. E aí as situações na nossa vida vêm e nós culpamos a todos e a tudo, menos encarando esta situação de esfriamento. E esse esfriamento tomou conta na igreja já faz uns 50 anos. Os crentes de antigamente, irmão, você pode conversar com pastores de 70 anos, 80 anos, eles abominam a igreja da atualidade. Pode conversar, não é? Com os mais antigos. Tem coisa que nós fazemos que eles nunca fizeram e nunca vão fazer. E nós temos que parar e refletir a cada dia da nossa vida e analisar. Não é que nós queremos ser radicais ou tradicionais ou religiosos. Mas a Bíblia nos revela a importância da oração na vida do crente. Às vezes a gente vê uma pessoa mais fervorosa, não é? Certeza que essa pessoa ora. Não é que ela é privilegiada, é que ela se dedica em oração. Porque sono, cansaço, fadiga, estresse, qualquer um tem, irmão. Até o nenezinho que está no colo hoje tem estresse, né? A ciência já diz que até o nenê do colo tem estresse. Precisa fazer terapia, passar por momentos. Então nós aprendemos aqui uma chave na nossa vida, meus irmãos. O pastor
cansa de falar sobre Daniel 12 no seminário. A televisão tem falado pessoas sérias na questão do relacionamento com Deus, que é os últimos momentos da igreja. E Deus quer encher pessoas, mas é impossível Deus encher você se você não passa a ter um relacionamento íntimo, sério, compromissado com Ele. Eu quero lhe dizer, você gosta de ter os direitos de ser cidadão do céu. Você reivindica a Deus os direitos de cidadão do céu. Mas eu quero lhe dizer que quem tem direito também tem o dever. Quer que eu lhe prove? Abra em Lucas 18. Corre, Lucas 18. Vamos lá, meus irmãos. Para não ficar nas minhas palavras. Lucas capítulo 18. Se relacionar com Deus, eu quero lhe dizer que não é fácil. Não é? Porque nós temos que vencer o nosso cansaço, o nosso emocional. Quem fala que é fácil é porque nunca teve um relacionamento. É difícil, porque você tem que vencer a sua carne, o seu cansaço, os seus afazeres, a sua família, os seus filhos, os seus amigos. Você tem que vencer tudo isso para se fechar em secreto e ali ter um relacionamento com Deus. Mas aqui em Daniel nós vamos ver os benefícios que traz este relacionamento. Amém? Então, como cidadão, nós queremos todos os direitos. E aí, Deus, que direito que eu tenho como cidadão do céu? Eu quero a minha cura, eu quero a minha bênção, eu quero isso, eu quero isso. Nós costumamos relacionar, não é? Agora vai entrar 2012 e aí um monte de igrejas sai imprimindo aqueles panfletos, as metas para 2012. Porque não aconteceu em 2011, e nós queremos que aconteça em 2012. Não é errado, mas eu quero que você saiba que você tem direitos, mas você tem deveres também. Amém? Olha aí, Lucas 18. Jesus está falando sobre uma parábola, e nesta parábola ele menciona o dever de orar sempre. Aleluia! E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre, nunca desfalecer. Aí está o nosso problema. Outro detalhe que eu abro um parênteses. Quem aqui acha que é fácil obedecer a Deus é porque nunca obedeceu a Ele e nunca viveu na obediência de Deus. Porque o cristianismo, ele não é uma moda. Ele é um estilo de vida que nós aderimos para renunciar tudo aquilo que é abominável a Deus e tudo aquilo que nos separa de Deus. Então, através da oração, eu mantenho o meu contato com Deus. É lógico que também através da Bíblia, através da comunhão do corpo de Cristo, que é a igreja, através das confraternizações, dos estudos e discipulado, eu também mantenho esse relacionamento. Só que o maior de todos e o dever que nós estamos lendo aqui é o de orar e nunca desfalecer. Amém? Só que nós temos os inimigos. E os inimigos é que quer nos tirar dessa bênção. Amém? Então vamos ao primeiro, abre aí, volta lá para Daniel 6. O que vai produzir em você um relacionamento com Deus, onde você vai ter que vencer todas as coisas. E eu quero lhe dizer, irmão, se você hoje é uma pessoa que ora constantemente, mas eu quero lhe dizer que orar não é simplesmente o ato de você orar da boca para fora. É você orar e sentir mesmo a graça de Deus. É você orar e sentir a presença do Deus vivo. É impossível você estar no seu quarto, rasgar o seu coração e não sentir Deus. É impossível de acontecer isso. Daniel 6:3. Leia aí, irmãos, o que está acontecendo? Vamos lá, 1, 2, 3 e...
achari asturi minaragassarabadahai. Então o mesmo Daniel se o quê? Se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um... Oh, aleluia, eu profetizo na sua vida um espírito de excelência nessa noite, meu amado. Que você vai se distinguir das outras pessoas, porque o Espírito de Deus, a excelência do Deus vivo habita em você. Você não vai fazer acepção de pessoas. Haverá em você um espírito de excelência. Por que você foi contratado? Eu não sei, mas eu sei. É porque Deus tem a excelência na sua vida. Porque você recebeu a promoção que não era a hora? Não sei, mas o espírito de excelência está na sua vida. Por que chamaram você e não as outras pessoas que tinham capacidade maior que você? Eu não sei. Mas você tem o espírito de excelência na sua vida. E esta palavra deve se cumprir na nossa vida. Mas existe uma condição. Eu quero o direito de me distinguir das outras pessoas. Eu quero ter o direito de ser separado, de fazer uma diferença das outras pessoas. Em Daniel havia um espírito de excelência. Agora lá no livro de Romanos, no capítulo 8, verso 26, algum irmão abre aí. Romanos 8, 26, só uma pessoa, irmão. O Espírito Santo de Deus refina o nosso espírito. Abre aí, Romanos 8, 26, irmão. Da mesma maneira, também o Espírito ainda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Eu não sei o que pedir, mas Deus sabe. O Espírito Santo refina as minhas petições. Através disso é refinado o que? O meu caráter, a minha conduta, a minha estabilidade como cristão, não é? Lá em o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, olha, sede o que? Firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso galardão, o vosso trabalho, não é vão no Senhor. Quando eu estou em oração, mas não é uma oração chula, brega, chinfrim, é uma profundidade com Deus. E aonde eu consigo essa profundidade com Deus? Só eu e Deus na minha casa, no meu secreto. Quando eu adquiro essa profundidade, o Espírito de Deus, ele vai refinando, colocando um espírito de excelência na minha vida. Eu passo a depender dele. Todos aqui eram príncipes, mas Daniel, ele tinha algo a mais. Ele orava 3 vezes ao dia. E nós não oramos nada. E nós pregamos, mas não oramos nada. E aqui saiu um edito, ó, se você orar, nós vamos te lançar na cova. Agora você quer ver outra simbologia da cova? O que existia na cova? Leões. Abra sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 5. Leões. Os leões também são o que? Um símbolo de inimigo da oração. Amém? Abra aí a sua Bíblia, lá em 1 Pedro 5. 1 Pedro 5, 8. Lê aí alguém, por favor. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Sede o quê? Sóbrios e vigilantes, porque existe o quê? Um diabo que está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, como um leão. Então ali na cova também existiu o que? Um leão. Olha o sobrenatural, a revelação é que, nesse momento, todas as forças de Daniel não livraria ele dos leões.
Mas ele orava 3 vezes ao dia. Quando nós oramos, o poder de Deus é eficaz e prático na vida do crente. Ele orava, ele tinha uma comunhão com Deus, um relacionamento, uma aliança. E este poder de Deus foi eficaz, que fechou a boca dos leões. Às vezes nós oramos e não vemos o resultado. Engano seu, o diabo quer que você pare de orar. Continua orando, continua buscando, continua clamando, porque está fazendo efeito e na hora certa vai vir à tona. Daniel, ele buscava, ele jejuava, ele se consagrava, ele orava, não importa o que as pessoas iriam dizer. E no momento certo, o poder de Deus se manifestou em sua vida. Você não pode ser uma pessoa imediatista, eu não posso, ninguém pode. O problema é que nós temos que orar a Deus e pedir a Deus que tire de nós a inconstância da oração. Porque parece que uma semana a gente ora e a gente fica 3 sem orar. E quando eu digo isso, eu digo da oração de secreto, da busca incessante por Deus. Igual este homem fazia, ele tinha sede de Deus. E nós temos uma geração hoje que não tem mais sede de Deus, que não tem mais sede de chamar à existência aquilo que ainda não existe, é uma realidade, eu não estou mentindo. É só você entrar no YouTube, você vai ver as asneiras e palhaçadas que estão fazendo dentro da igreja. Mas isso é falta de oração, irmãos. É falta de oração, é falta de contato com Deus. Você sabia que há uma igreja que nós conhecemos muito, a Assembleia de Deus, não é? Quem conhece a Assembleia de Deus? Todo mundo. E existe uma história, irmão, que é um fato, que a Assembleia de Deus começou com 2 missionários, sim ou não? E você sabia que existiu mais um homem na história da Assembleia de Deus, que ele não é mencionado hoje? Que é chamado pastor Jotinha. Se você pegar na harpa cristã, tem JR. Ele tem 107 anos hoje, ele não prega em nenhuma Assembleia de Deus, porque os pastores da atualidade não querem ouvir a mensagem dele. Que é de lapada e conversão e salvação, e é uma realidade. Eles querem ouvir falar de dinheiro, mas de conversão eles não querem. Então ele não é quase mencionado na história da Assembleia de Deus. Pode ver que os irmãos não sabiam. Mas ele e os 2 missionários foram quem avançaram no Brasil com a Assembleia de Deus. Ele tem 107 anos hoje, ele é vivo ainda, esse homem. E faz 100 anos que ele caminha com Jesus. Ele só sabe ler a Bíblia e orar. Então nós, irmãos, temos que passar a ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Se arrependa da nossa superficialidade. Que nós achamos que nós conhecemos Deus, mas nós ainda precisamos orar mais, irmãos, muito mais, para ter esse relacionamento. Você só conhece uma pessoa, ter um relacionamento com ela. Não queira você ter relacionamento com Deus através do pastor, através do irmão, através do profeta, através do missionário, através da oração de outra pessoa. Porque Deus chamou você para um relacionamento com Ele. Amém? Então o primeiro tópico é esse. A oração faz de nós pessoas melhores. Amém? 2. A oração nos faz mais confiar em Deus. Leia o versículo 10 novamente. Lá de Daniel 6. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel sabia que ele corria um risco.
Mas Daniel, ele temia mais a Deus do que aos homens. Mais a Deus do que aos homens. E às vezes nós ficamos com medo da reação dos homens. E deixamos de fazer aquilo que Deus quer para fazer a vontade dos homens. E este homem, que tinha um espírito de excelência nele, ele fez algo que agradou a Deus e manifestou o milagre de Deus em sua vida. Você precisa entender isso. Você não tem que vir aqui agradar a sua família. Você não tem aqui que vir agradar ao pastor, ao irmão, ao louvor. Você tem que vir aqui buscar uma transformação na sua vida. Edificação do seu lar. Você tem que vir aqui buscar um relacionamento com Deus vivo e eterno, que move os céus e para a terra. Aqui não é lugar para agradar a homens. Aqui é lugar para buscar a face do Deus vivo. Porque ainda há pessoas sérias na terra. E Deus quer fazer de nós bênçãos em suas mãos. Esses dias o pastor pregou uma verdade. Hoje em dia as pessoas não vão mais por causa de nosso exemplo. É uma coisa tão terrível isso, que quando eu olho para a Bíblia, eu fico com medo. Porque eu vejo o início da igreja viva, lá em Atos dos Apóstolos, e eu vejo ali que eles tinham tudo em comum, e as pessoas de fora eram acrescentadas devido ao exemplo de vida deles. Exemplo de vida, de caráter, de perseverança, de fé. E hoje tem pessoas que só vêm para a igreja pelo dinheiro, pelas finanças. Essa pessoa não conhece Jesus ainda, ela não sabe nada de Jesus, e ela precisa voltar e entrar na igreja de novo e ajoelhar e se arrepender e se converter ao evangelho genuíno. Então, meus irmãos, nós temos que unir a nossa força. Ninguém aqui é melhor do que o outro. Ninguém aqui é mais poderoso do que o outro. Nós somos todos iguais perante a Deus. Eu não estou falando isso que eu sou melhor do que vocês, que eu sou melhor do que um do que o outro, ou que um outro é melhor que eu, ou nada disso. Isso é uma realidade nos tempos de hoje. E que vem já há muitos anos, e cada dia que passa está piorando isso. Porque as pessoas não têm se movimentado no reino espiritual. É o reino espiritual que rege o reino físico, meu irmão. Deus quer ouvir a sua voz, mas não da sua boca, do seu coração, da sua alma. É isso que Deus quer de você nessa noite. Que você tenha um novo estilo de vida com Deus. Não pense que você é o maioral ou que você é o menorzinho. Você está aqui porque Deus te trouxe. Deus quer ter um relacionamento com você. Ainda assim eu oro, Daniel falava. Porque todas as coisas cooperavam contrário à oração, à vontade de orar. E é isso que acontece conosco. Nós estamos aqui tudo cansado. Nós vamos chegar em casa e aí toma um banho, vê a cama, né? Enche a pança e não vê a hora de dormir. E aí eu quero que você lembre dessa mensagem. Que o dia que você estiver na cova dos leões, se você não tiver um relacionamento com Deus, o leão vai te matar. Isso quer dizer o quê? Que lá em 1 Pedro, que tem um leão rugindo, bramando, procurando alguém para tragar, se você não estiver firme com Deus, ele ataca, ele vai tragar as pessoas como ele tem tragado. Como ele tem levado para o inferno constantemente pessoas. Ele não está preocupado com a pessoa que está com o cotovelo no bar. Ele está preocupado com você.
que é ungido de Deus, escolhido por Deus para interceder por esta nação. Se coloque de pé, irmão, em nome de Jesus. Não vamos esperar o amanhã. Vamos começar hoje em nome de Jesus, irmão. Eu não vou contar tudo que Deus me falou. Mas Deus falou assim para mim, algumas coisas que Deus me falou. Deus me falou que quando a gente estiver no altar, com o joelho no chão, clamando, nós não vamos precisar dirigir palavras. Porque Ele disse que através dos nossos rostos, que deve resplandecer a glória de Deus, milagres iriam acontecer. Não é por força, não é pela nossa sabedoria, é o Espírito de Deus em nós. E aí, você acredita nisso? Eu creio, irmão. Deus não mudou. Deus é imutável, meu irmão. Basta nós estarmos nessa busca incessante por Deus. Vem para a oração de sexta-feira, já vem separado, consagrado. Você vai ver se esses jovens vão ser batizados no Espírito Santo. Eu quero que pega fogo lá na vigília do pastor, que o pastor vai pregar. Quero que pega fogo, irmão, desce fogo, que o pessoal vê fogo para todo lado, o Espírito Santo enchendo, salvando, libertando, curando, transformando pessoas. Este é o nosso evangelho. A palavra pregada, gerando a transformação das pessoas. Amém?